boa noite, muito boa noite a todos aqueles que nos acompanham nesse momento no NEP V de Jesus, na nossa página no Facebook. Na noite de hoje, transmissão aqui em nome da Na Era do Espírito, né? O canal, a página também que há no Facebook, assim como no YouTube, o canal, e desde já pedimos para que vocês possam se inscrever, acompanhar os vídeos, né? Vídeos que têm sido gravados sempre às terças-feiras, 20 horas, as lives têm acontecido, sempre no sentido, gente, de divulgar o Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita, trazendo mensagens sempre pautadas no sentido do nosso aprimoramento, desenvolvimento espiritual, sempre olhando para a mensagem de Jesus como esse norte, né? Esse roteiro de que todos nós precisamos, de que todos nós necessitamos, né? Aos amigos internautas, né, companheiros que nos acompanham nesse momento, também deixamos aqui o nosso abraço, o Jonathan já chegando com a gente mais uma vez, boa noite, Jonathan, conosco, e pedindo os compartilhamentos, né, a gente sabe que na internet acaba funcionando dessa forma para que a mensagem se multiplique, né, que alcance outras páginas, então passe para os seus contatos, leve adiante, né, a mensagem do Evangelho conosco, né, aqui na página do Núcleo de Estudo e Pesquisa do Evangelho, então, transmitindo na noite de hoje, como dissemos, né, em nome do canal Na Era do Espírito, né. Teremos na noite de hoje a grata companhia do companheiro Leonardo Arruda de Limeira, que virá tratar conosco a respeito do tema o poder da esperança, o poder da esperança. Sempre bom, né, gente? Poder tratar a respeito desse tema, deste assunto, em um momento que, sobretudo, que nós mais precisamos, né? Aquilo que nós mais necessitamos, de fato, é ter esse fortalecimento, é ter esse amparo, é ter esse acolhimento que a esperança nos traz. Vamos entender um pouquinho melhor a respeito disso, né? Conversando nessa noite com o nosso companheiro Leonardo Arruda, né? A Andressa está nos bastidores hoje aqui, né, na parte técnica, comandando a transmissão para a gente. Leonardo chegando aqui conosco. Leonardo, mais uma vez, nossa gratidão por ter aceitado o convite, por estar aqui conosco pela primeira vez, como já te disse aqui em off, espero que seja a primeira de muitas e outras oportunidades que a gente possa tratar e trabalhar conjuntamente aqui, em nome da doutrina espírita, com o Evangelho. Leonardo, seja bem-vindo, boa noite, tuas primeiras palavras. Obrigado, viu, Emerson, pela receptividade aí, pelo início. Obrigado pelo convite também. Estendo agradecimento pela casa, pelo NEP também, V de Jesus, aos internautas que nos acompanham. E estamos à disposição, né? Estamos aí na seara para trabalhar. Sempre que precisar, estamos de corações abertos. Leonardo, eu vou pedir para a gente poder iniciar, né? Aquela situação mesmo de buscar uma sintonia, né? Buscar uma comunhão nesse momento. Todos que estão sintonizados conosco, vou pedir para que você faça uma prece inicial. Então vamos lá. Convido a todos que queiram fechar os olhos, a imaginar o Mestre Jesus, ligando nosso pensamento a essa figura. Pedimos na noite de hoje, Senhor, muita paz, muito envolvimento, muita sintonia, que possamos nós estarmos com as sementeiras abertas, a fim de receber a semente de amor, a fim de fazer brotar dentro dos nossos corações todos os sentimentos bons, a esperança, a fé. Seja conosco, Senhor, em todos os nossos lares, trazendo muita paz e muita alegria. Que assim seja. Leonardo, eu gostaria que você comentasse inicialmente um pouco a respeito dos seus trabalhos aí em Limeira, né, na atividade da doutrina espírita, né? Eu sei que você pertence ao NEP também aí em Limeira, e até por conta disso, né, nós nos irmanamos nessa atividade, nesse trabalho, e gostaria que você divulgasse, falasse um pouco a respeito desses trabalhos desenvolvidos aí em Limeira. Bom, é sempre muito difícil a gente falar da gente mesmo, né? Então, às vezes eu até prefiro falar, bom, somos um trabalhador da doutrina, um trabalhador de Jesus.
mas é importante, por vezes, também destacar, até para que sirva de inspiração ou de alguma coisa no sentido de olharmos e falar, bom, o trabalho é sempre bem-vindo, né? Hoje eu sou dirigente de uma casa espírita aqui de Limeira, uma casa centenária, 114 anos de existência. Essa mesma casa traz um núcleo de estudo e pesquisa do Evangelho, do qual eu sou coordenador hoje, que é o NEP, que nós conhecemos, onde busca estudar a fundo o Evangelho, trazendo ali a doutrina espírita para dentro do Evangelho de Jesus. Fora isso, também nós fazemos parte da Agenda Espírita Brasil, que ela traz como missão a divulgação de eventos nacionais da doutrina espírita. Então, você pode tanto cadastrar, você pode acompanhar o roteiro, as agendas, as atividades. Em resumo, é isso. E acho que tá bom, né? Mas, como eu disse, poderia resumir. Sou um trabalhador na seara do Cristo, né? Leonardo, o nome da Casa Espírita em Limeira e o nome do NEP? É Luz e Caridade. Centro Espírita Luz e Caridade. E o NEP, Luz e Caridade. Legal. Tudo conectado. Tudo conectado. O NEP com um ano e meio, mais ou menos, e aí a casa com alguns aninhos a mais, né? 114 anos. Que ótimo, que ótimo. Muitas bênçãos aí do mundo espiritual, dos protetores, sobre o trabalho de todos vocês, né? De todos vocês, sem dúvida. Leonardo, tema da noite de hoje, o poder da esperança. A mensagem é forte, né? Sem dúvida é uma mensagem que todos nós precisamos. Eu deixo você à vontade para iniciar o desenvolvimento e conforme for desenvolvendo, a gente vai fazendo as interações ao longo da tua exposição. Agradeço, realmente o tema é um tema que me felicitou muito, desafios também, porque nos traz reflexões ali muito intensas, né? E nos chama a responsabilidade. Mas vamos começar então, né? Então, o poder da esperança. Bom, quando recebi esse tema, conversando um pouquinho com a Andressa, nós conversando ali, e meio que o tema foi surgindo, e eu falei, bom, é um tema que eu gostaria de falar, ela é um tema que talvez seja importante de a gente divulgar, ainda mais pelo momento que nós estamos passando. Que a gente possa entender um pouquinho o que a esperança pode nos proporcionar. E aí eu resolvi, então, iniciar por uma lenda que nós conhecemos, ou talvez que poucos conhecem, que é justamente a lenda de uma princesa chamada Pandora. Uma bela princesa que recebeu de alguns deuses uma pequena caixinha, mas esses deuses eram muito ciumentos, deram essa caixinha e pediram para que ela nunca abrisse. Mas Pandora, assim como nós, muito curiosa, conseguiu segurar por um bom tempo aquela caixinha fechada, mas aquela caixinha intrigava, era um desejo que ela tinha de abrir a caixinha e ver o que ali continha, uma tentação muito grande, assim como nós também, diante do mundo, as tentações do mundo. Um certo dia, ela resolveu ceder ao conselho superior dos deuses e abriu, então, essa caixinha. E dessa caixinha saiu grandes males para a humanidade. Doenças, inquietações, loucuras. Mas graças a um bom Deus, compassivo, piedoso, ela conseguiu fechar a caixinha a tempo de que o antídoto, ou melhor, que o único antídoto capaz de suportar a infelicidade da vida não saísse da caixinha. E esse antídoto nada mais é do que a esperança. Então iniciamos a nossa fala, iniciamos a reflexão de hoje, justamente em cima da esperança. Porque buscamos tanto, através dos nossos desejos, das nossas inquietações, buscar aquilo que nós não temos que olhar, buscar aquilo que nós não temos que nos preocupar. E aí, na contramão disso, precisamos de esperança, a fim de corrigir os atos que temos cometido e não temos percebido. Ô Emerson, quando você ergue a mão aí, eu paro, tá? Fica tranquilo. Tá bom. Nem dentro do cenário que vivemos hoje, cenário tão complicado que temos vivido, a própria pandemia tem nos levado a certas angústias. Temos acompanhado em noticiários, temos acompanhado em matérias e estudos, como vem crescendo os problemas de ansiedade, de medo, de depressão, síndromes do pânico e tantas outras síndromes.
Olhamos para dentro das famílias e encontramos os dramas familiares cada vez mais intensos. Olhamos para o cenário econômico, não só do mundo, mas também para o nosso, e por vezes vimos que está se tornando ali situações avassaladoras. E a pergunta que fica, tudo isso associado ao quê? Muitas vezes associado apenas ao medo da doença, o medo da incerteza, o medo do desconhecido. Então veja que nós vamos agravando os nossos problemas psíquicos e psicológicos justamente pelo medo que nós trazemos. A incerteza também, mas muito mais pela falta de conhecimento que de fato nos é convidado a olhar. Esses cenários trazidos aqui, a ansiedade, o medo, a depressão, problemas econômicos, quando olhados isoladamente já nos trazem um certo desconforto, mas quando colocados todos juntos, então, ali vai trazer um desajuste significativo para a nossa alma. Não era algo que esperávamos. Será que temos realmente que viver ou sofrer esses desajustes psíquicos? Será que Deus tem colocado essas situações que temos passado a fim de nos castigar de algo? Será que estamos ainda acreditando nessa fase de um Deus vingativo? Mas como diz o ditado popular, a esperança é a última que morre. E se estamos nós aqui vivos, é porque ela ainda existe. E a grande pergunta, como será que a esperança pode nos ajudar nos tempos de hoje? Nas dificuldades que temos passado, nas incertezas? Faremos aqui de trazer... Oi? Leonardo, você falou aí, né, a conhecida frase, né, esperança é a última que morre, né? À luz da doutrina espírita, a gente pode dizer que ela reencarna também? Podemos dizer que ela é a última que morre e a primeira que renasce, não é? Que ótimo, que ótimo. De fato. Leonardo, assim, você traçou um diagnóstico aí que seguramente a gente não precisa ir longe, não. A gente está olhando ao nosso redor, a gente está olhando mesmo para o nosso núcleo familiar, né, para a vida de relação imediata. Muitos daqueles que estão nos acompanhando nesse momento ou vão nos acompanhar depois de gravado essa palestra, essa exposição, vão se identificar com esse quadro traçado por você, né? E a gente está falando aqui da esperança, e a esperança num sentido aqui de poder, né? Eu estava pensando no aspecto aplicação mesmo do sentido do tema, né? Quando você fala em poder, né, mesmo sob o olhar humano imediato nosso, poder significa autoridade, né? Poder significa supremacia, significa condução, significa governança das coisas. Então não é pouca coisa. Quando você fala que algo tem poder, é porque realmente ele pode coisas que sem ele fica difícil. E se esse poder, no entanto, é da esperança, como a gente vai compreender essa esperança naquele aspecto de aguardar algo que está por vir? Eu faço essa conexão, voltando para você, Leonardo, para a gente pensar o seguinte: nós vivemos numa sociedade extremamente imediatista, né? Eu quero para agora, eu quero neste momento e do meu jeito. Quando você fala de esperança, o pessoal pode também cair naquela outra ansiedade de ficar pensando, mas quando é que vem? Como é que a gente lida com isso e ao mesmo tempo continua a se fortalecer e a se alimentar dessa esperança? Quando nós vamos trazer, vai ser mais no finalzinho que nós vamos fazer essa ponte, mas quando nós entendemos ali o que a esperança é, ou o que a esperança nos remete, qual é a ligação que nós vamos ter com essa palavra, né, nós vamos entender que realmente ela traz um poder que não está nas nossas mãos, não é? Mas outra coisa, enquanto você falava, e eu poderia ter trazido uma reflexão por esse caminho, mas eu não trouxe, que é na questão de poder ter esperança também, né? O poder de ter esperança, né? Poder ter, nós podemos ter a esperança. Porque às vezes esquecemos dela também, não é? Mas porque a gente fala, todos nós temos esperança, é a confiança lá no futuro, em
dias melhores, mas nós lembramos às vezes disso, né? Às vezes nem lembramos. Mas então, olhando para o poder dessa grandiosidade, quando você trouxe, eu vou deixar no finalzinho, porque talvez o finalzinho vai trazer esse poder para nós. Legal. Mas Pode vamos lá. prosseguir. Trazendo então, primeiro, para a gente retomar aqui, o que significa a esperança, né? Que é essa força, como o Emerson nos disse, mas trazendo já para a reflexão, essa força que nos move na direção de um futuro incerto. Embora levemos a nossa percepção por algo positivo, mas é um futuro incerto. Mas é também um sentimento que nos leva a olhar o futuro. E aqui nós não estamos falando de espírita, nós estamos falando num geral. A esperança nos leva... Andressa, boa noite. Chegando. A Boa esperança... noite, Andressa. Exatamente. A esperança nos leva a olhar para o futuro, considerando que nós teremos condições melhores do que nós temos hoje. Então, junto com a esperança, nós desenvolvemos a confiança, a expectativa, a perspectiva em tempos melhores. Quando olhamos para dentro da doutrina e mergulhamos através do estudo, o Espiritismo vai nos dizer que a esperança é a força inovadora. E veja então, era um poder, como você colocou, agora já é uma força inovadora, não é? Nesse momento de dificuldade que o mundo passa, é preciso compreender como que a esperança pode nos ajudar. Quando nós olhamos para a esperança que nós temos, como será que podemos enfrentar o quadro que estamos vivenciando hoje? Não é? As dificuldades que temos passado. Porque buscamos a paz em todo momento, buscamos a tranquilidade em todo momento. Mas, em especial, nesse momento, não temos conseguido encontrar. Parece que a todo dia somos nós bombardeados por tribulações, por aflições. Não está sendo como estávamos acostumados. Quando nós abaixamos a guarda, quando nós relaxamos, somos nós ali visitados por tribulações. E não distantes ao nosso lado, próximos de nós. Agora colocando em risco, não mais desconhecidos, mas também conhecidos nós. Então veja que o cenário atual é um cenário um pouco delicado, um pouco complicado, poderíamos dizer isso, né? Mas Jesus disse que nós passaríamos por aflições no mundo, mas que não deveríamos perder a esperança. Ele também passou por momentos difíceis, mas venceu. Quando olhamos lá em João, ele vem colocar: tenho-vos dito isso, para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, pois eu venci o mundo. E aí, dentro dessa colocação de Jesus, talvez a gente fique um pouco mais entusiasmado em, de fato, entender que venceremos também. Você quer colocar alguma coisa? Sim, importante, né, Leonardo? Quando você cita Jesus, é lógico que é natural que a gente tenha aquele olhar sobre ele, falando assim, poxa, mas o mestre é o mestre, né? E a gente fraqueja tanto ainda, a gente oscila tanto, a gente tem tamanha dificuldade, mas talvez, né, o que nos falta é não acompanhar Jesus apenas como espectadores dele, né? Apenas como admiradores do mestre, né? Apenas como aqueles que olham para Jesus e ficam encantados com as suas ações. Jesus, ao que me parece, Leonardo, nos convocou a todo momento à ação, né? Ao trabalho. Tanto que, para quem pensa um pouco a respeito do que é a mensagem potencial do Evangelho, está longe de ser uma teoria, né? É uma aplicação, é uma forma de ser, de estar, de enxergar o mundo e de se relacionar com as pessoas, né? Eu gostaria que você fizesse um pouco mais, né, essa conexão aí do bom ânimo de Jesus se transportando para nós, né? E você falando assim, né, quando nós olhamos Jesus, tão batido já dentro da doutrina, com Jesus como nosso modelo e guia, mas quando nós passamos a olhar os ensinamentos de Jesus, realmente ele não espera que nós fiquemos parados. A todo momento ele nos coloca o convite da ação realmente, não é? Então, tenho refletido isso há muito tempo. Temos estudado tanto, temos debruçado sobre as escrituras, sobre os evangelhos, sobre a própria doutrina espírita, mas eu acho que dentro do convite que Jesus tem nos feito diariamente, o que nos cabe agora é começar
vivenciar. Então, quando eu estava fazendo justamente esse tema, confesso que eu sou uma pessoa que trago uma esperança muito grande e tenho uma confiança muito grande também em Deus. Então, eu falei, bom, é um convite à esperança também, porque é preciso coragem para enfrentar o convite que Jesus tem nos feito, e talvez nós não estejamos preparados, mas é preciso olhar e encarar com compromisso de ação, porque senão a gente não realiza nada, né? Nem tanto que dentro das aflições, que somos visitados constantemente, e trazendo Jesus como esse modelo, mas não o modelo e guia que estamos acostumados lá na questão do livro dos Espíritos. Jesus aqui do Evangelho de João, que vai dizer que passou por atribulações, por dificuldades, e venceu o mundo. Então, olhando para Jesus aqui, como alguém que realmente viveu dificuldades, talvez piores do que nós, mas venceu o mundo. Conseguiu entender qual era o verdadeiro olhar para as coisas. Então, o que será que essa pessoa teria a nos dizer num momento tão complicado e delicado que passamos? E aqui me remete, lógico, ao Sermão da Montanha, onde ele vai colocar: bem-aventurados aflitos, porque serão consolados. E mais uma vez aqui, não é aqueles, ele não está falando bem-aventurados, vocês serão consolados, fiquem sofrendo aí. Não, ele trazia ali um conforto para os corações abatidos, mas junto trazia também um encorajamento para que pudéssemos nós confiar em Deus, porque somente assim alcançaríamos um consolo. E que muito mais do que isso, que as providências divinas, elas se apresentavam para nós de diversas formas, e muitas vezes por caminhos que nós nem imaginávamos. Então, entre caminhos que não imaginávamos, poderíamos pensar, talvez aquilo que se apresenta como sendo ruim para nós, não seja assim. Não é verdade? Então, devemos considerar felizes os aflitos, como Jesus colocou, porque as oportunidades que nós passamos são oportunidades de crescimento. Jesus passou por isso como o irmão maior, então ele tem essa autoridade para nos falar. Então, nesse momento, de fato, é espelhar no que ele tem falado, colocar esses momentos de dificuldade, momentos que ele tem vivido. Então, seria justamente nesses momentos o momento ideal, a oportunidade ideal de provar a nossa fé, de provar a nossa perseverança, a nossa confiança em Deus. E muito mais do que isso, Jesus vai nos alertar ali a maneira como deveremos encarar as dificuldades. Se nós suavizamos, ela passa mais tranquila, sentimos menos. Mas se nós aumentamos, sentiremos o amargo das situações, das provas. Leonardo, eu gostaria de fazer aqui uma consideração. Ainda há pouco você se declarou um esperançoso, né? Você falou que você é uma pessoa de esperança, né? Que tem esperança, que tem essa visão. Eu não vou nem chamar de otimista, né? Mas realista, sob o ponto de vista daquilo que propõe a própria doutrina, né? A doutrina, quando nos destina. Exatamente. Sim, porque a doutrina, quando nos destina à perfeição, a gente, lógico, não entende ainda o que significa isso. Mas é claro que a gente sabe que isso é algo, ou é um destino que qualquer um de nós deseja, né? Quer, anseia, busca, sente dentro de si como algo que nos faria, se fosse possível hoje, plenamente felizes, né? Mas há um caminhar para isso, há um desenvolvimento que nós precisamos alcançar para isso, né? Agora sim, você citou aí uma bem-aventurança de Jesus, bem-aventurança essa que consta no próprio Evangelho segundo o Espiritismo. Kardec, aliás, se preocupou quando coletou, né, do Evangelho muitas das máximas de Jesus, em trazer muito desse sermão do monte, né? Muito desse sermão da montanha. E toda vez que a gente fala, como você bem explicou aí, o bem-aventurados, nós estamos falando de felizes, né? E o feliz também é o esperançoso, né? E essa bem-aventurança, especialmente quando se trata sobre o sofrimento, né? Às vezes para a gente parece um tanto quanto contraditório, né? Para o nosso entendimento, olhar limitado que nós temos como encarnados, né? Ninguém quer sofrer, né? Eu olho então para esse capítulo, que é o quinto capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Eu lembro aqui que nas instruções dos Espíritos, não estou enganado ali pelo item 18,
vai tratar sobre o bem e o mal sofrer. Bem e mal sofrer. Parece loucura, né, Leonardo? Como assim eu posso sofrer bem? E como eu olho para esse sofrimento com esperança? Esse capítulo, esse item especial, nós vamos olhar o bem e o mal sofrer, traz bem o finalzinho do que eu falei agora há pouco, né? Que é justamente a maneira, Jesus nos traz ali a lição de como devemos enfrentar os problemas e as dificuldades, ou as aflições que chegam até nós. Porque os problemas chegarão. Aliás, eles já estão aí. Estamos nós imersos nos problemas, né? Como nós temos enfrentado? Entendendo que são problemas e vivendo feliz pelos problemas, pelas oportunidades que temos nós enfrentar? Ou estamos contrariados, revoltados, muitas vezes não aceitando o problema e as dificuldades? Então, bem ou mal sofrer, como temos sofrido, né? Temos entendido que faz parte de um processo maior. E dentro desse bem e mal sofrer, eu já trago aqui como podemos olhar para tudo isso e ter esperança num futuro. Por que deveremos nós traçar a esperança num futuro se o momento agora já nos traz dor e aflição? Será que não piora à frente? Jesus também falou sobre isso. Jesus nos trouxe essa questão da esperança no futuro, quando ele nos trouxe: o meu reino não é desse mundo. Ele nos alerta e nos leva a um reino de amor que nós ainda não conhecemos. Um reino que, com toda certeza, é muito melhor do que a terra. E muito mais do que isso, nessa fala em especial, ele também traz: há muitas moradas na casa do meu Pai. Então não estamos nós mais na Terra como sendo o eixo do mundo, do universo, como nós imaginávamos. Pelo contrário, ele abre o universo todo para nós e mostra que somos apenas um pedacinho. E o que ele nos traz com isso? A necessidade de desenvolver a paciência e a coragem para transformar as nossas dificuldades em coisas boas. O bem sofrer. Porque se olharmos pelo mal sofrer, vamos nós conduzir as nossas dores a um mar de dor. E o mar de dor aqui não tem fim. Nós estamos falando de tudo que nós recebemos que contraria o nosso desejo e transforma em dor. Então é preciso penetrar o nosso pensamento pelo mundo espiritual que Jesus nos convidou. É preciso olharmos o nosso raciocínio não mais pelas coisas da carne ou as coisas do corpo, e sim pelas coisas da alma. E aqui o Espiritismo vem e nos traz um alicerce. Aqui o Espiritismo começa a contribuir com a esperança, porque ele vai esclarecer justamente qual é o destino do homem após a morte física, matando a própria morte, desconstruindo as crenças que nós trazemos da morte, fortalecendo cada vez mais a fé no futuro. Então, quando nós olhamos nesse ponto, na fala de Jesus, e no conhecimento que a doutrina espírita nos traz, ela nos convida a mudar inteiramente a maneira como nós encaramos o mundo. A vida não é mais uma hipótese, ela passa a ser uma realidade. A morte não é mais deu uma piscada, voltamos. Então, aqui nos cabe uma reflexão. Estávamos nós falando dos males do mundo. E agora estamos nós falando de progresso espiritual do espírito, né? Falávamos, então, de momentos delicados do mundo, que o mundo vem passando, e falamos agora do progresso espiritual do espírito. Será que nós mudamos o discurso ou será que traz alguma relação? Porque antes falamos do mundo e agora falamos de nós como espírito, como a alma que habita o corpo, não é? Tem alguma ligação uma coisa com a outra? Claro que tem. Porque ao mesmo tempo que os seres vivos progridem, os mundos também progridem. O progresso não está apenas no ser espiritual, mas também no meio em que ele vive. E sabemos nós que a Terra se apresenta como sendo um dos mundos mais atrasados. E assim sendo, o que mais necessita de progresso, de evolução.
Quer colocar alguma coisa? Sim, Leonardo, eu gostaria de abordar aqui um tema. Eu, assim, basicamente tenho uma preocupação em, de alguma forma, levar uma mensagem também um pouco para fora do nosso quintal, né? Quando eu falo nosso quintal, eu falo assim: nós espíritas temos um olhar naturalmente fundamentado, né, nas revelações divinas, fundamentado na mensagem de Jesus, nas leis naturais, né? Então nós temos um arcabouço grande aí para poder explorar esses diversos temas e ter uma convicção daquilo que estamos falando, né? Esperamos, é claro, que ao falar possamos alcançar outras tantas pessoas que de boa vontade possam pelo menos nos dar o benefício da dúvida, né? Se porventura tenham essa dúvida, que nos dê o benefício da dúvida de conferir, de procurar conhecer aquilo que estamos falando, que estamos explanando, né? Agora nós também não podemos desconhecer o fato de que há pessoas, e não poucas pessoas, parece que até, eu não vou nem falar que é a maioria ou não, mas o fato é que há um clima ainda, um ambiente de incredulidade, mesmo naqueles que por vezes frequentam casas religiosas, grupos religiosos, que dizem buscar a sua espiritualidade, mas sempre fica com aquele pé atrás, né? Será que é assim mesmo? Será que eu vou alcançar essa condição? E aí a pergunta que eu lhe faço, no sentido da reflexão, é assim: é possível ao incrédulo ter esperança? Eu vou tentar, olha, você foi. Eu vou tentar não ir tão longe, porque eu já fui. Porque assim, ó, primeiro nós temos que entender o incrédulo na doutrina espírita ou o incrédulo do tudo, né? Pensando da não existência de Deus, enfim, né? Do início, que nascemos e morremos e não continuamos, que não acredita na individualidade da alma, é um nada absoluto. Quando morremos, tudo acabou. Quando a gente olha para essa pessoa, em algum momento esse espírito, na encarnação atual, ele se questionou sobre as crenças que chegavam até ele. E aí as crenças não responderam às suas perguntas, não responderam os seus anseios. E ele então preferiu acreditar que nada existia. Ele preferiu adotar a incredulidade. E esses são os melhores, Emerson, porque, de certo modo, eles já questionaram alguma doutrina, ou algum entendimento, ou alguma religião, ou qualquer conhecimento que chegou até ele, e ele não encontrou bases. Então, quando a gente olha para essas pessoas em especial, está um passinho de ela compreender a imortalidade da alma. É como, às vezes, ele não aceitou, ele não recebeu muito bem ainda as informações passadas, ele não consegue, então, aceitar e abrir para uma nova experiência. O grande problema é quando nós vivemos na crença que nós somos colocados desde criança e nós não nos questionamos. E o não questionar é justamente eu aceitar tudo que chega até mim. E aí nós vamos vendo, então, que as teorias, as religiões, as bases vão se perdendo. Eu fiz toda essa introdução agora para voltar justamente na questão da esperança. Porque até os incrédulos trazem a esperança. Talvez eles não trazem a esperança pensando no pós-morte, mas eles trazem a esperança num futuro melhor. Mas que futuro é esse se podemos morrer daqui 2 minutos? Não temos então a continuidade? Então nós trazemos dentro de nós, dentro da consciência, lembranças espirituais, do mundo espiritual. E é por isso que a esperança sempre bate dentro de nós. Então, mesmo os incrédulos, eles trazem sim a esperança. E são justamente esses importantes porque questionam as informações que chegam até eles. E a esperança faz parte disso. Porque se eu só imaginar uma esperança, mas também não refletir sobre ela, na verdade não é uma esperança verdadeira. Eu estou indo meio que no embalo, né? E aí, acho que respondi, né? Nesse sentido mesmo, Leonardo, porque quando a gente pensa assim no incrédulo, né,
É lógico que dentro da doutrina espírita nós temos espíritas que têm medo dos espíritos, né? Que falam assim, nossa, eu nunca vi um em que eu não veja, né? Mas crê, crê. Nunca teve uma experiência sob o ponto de vista do contato com o invisível, mas crê. Esse, vamos dizer assim, é o crédulo, né? Mas o crédulo dentro da doutrina é aquele que passou pelo crivo da razão, do entendimento e interiorizou um conteúdo pelo qual ele crê. Agora, quando eu falo do incrédulo, é mesmo nessa pauta que você estava comentando, daquele que se diz descrente de tudo. Para ele, é o tal do morreu e acabou, né? Aliás, esse morreu e acabou, é bom a gente ter uma atenção para aquilo que a gente ouve, que muitas vezes a gente ouve da boca daqueles que se chamam cristãos, né? Falando isso, né, à torto e direito, quando o próprio Jesus nos deu testemunho da imortalidade exatamente ressurgindo, né, após a morte. Então, pensar em tudo isso, acho que refletir em torno disso também, Leonardo, é sempre muito importante para que a gente não perca a esperança. Sim. E só um detalhe, você falou, né? Às vezes os próprios espíritas trazem essa dúvida do plano espiritual. Eu participo de trabalhos mediúnicos, né? E uma amiga, né, médium, estava dando uma comunicação, ela é médium normal, dava comunicação. Uma do lado, sensitiva, falou, olha, tem uma entidade do lado aí na porta, entidade bonita, né, tal. A pessoa se assustou, o médium se assustou. Ai, aqui? Aí eu penso, mas é o médium, gente. O contato, o intercâmbio sempre teve. Então, será que nós paramos, mesmo nós espíritas, para entender e refletir o mundo que nós estamos, que não é só material, é espiritual, e ainda mais um trabalho mediúnico, né? Então, não é só os incrédulos, não, somos nós espíritas também que aceitamos e não refletimos sobre nada. E é por isso que sofremos tanto, né? Mas a pergunta, você entende que loucura isso, né? Sim, é uma fé vacilante a nossa, né? Por isso que Jesus É, falou, ó, se fosse do tamanho de um grão de mostarda, quer dizer que até um grão de mostarda para a gente ainda é difícil, né? exatamente. Mas voltando na nossa linha de raciocínio, dentro disso tudo nós falamos então que o progresso espiritual ele acontece tanto do espírito como dos mundos. E que a Terra, sendo ainda muito atrasada, precisaria evoluir muito. E a pergunta que fica é, mas como que o mundo pode progredir? Como que a Terra pode progredir? Não é somente através dos espíritos, então não é no processo de reencarne que nós vamos depurando e vamos retornando e voltando. Não. Muitas vezes somos nós recebidos por cataclismos, pestes, por fome, por inundação, por pandemias, cenário atual que nós estamos vivendo, e nos surpreendemos. Muitas vezes até nos indagamos a próprio Deus, mas Deus, por que tudo isso? Deus, mas será que você não está vendo o que está acontecendo? Geramos ali uma certa incompreensão, mas na verdade esses eventos não são novidade. A própria pandemia, estamos nós assustados agora, mas esses eventos vêm acontecendo desde que o mundo é mundo. Tudo faz parte de uma lei natural, não é o acaso, porque nós sabemos que o acaso não existe. A doutrina espírita nos traz muito bem isso. E quando olhamos nós para o universo, sabemos que ele é regido por um conjunto de leis, leis eternas e imutáveis, leis perfeitas. E uma dessas leis que nós vamos trazer para reflexão sobre o momento atual é justamente a lei de destruição. Essa lei de destruição que também traz o nome de lei de transformação, mas que aqui no começo da reflexão sobre essa lei, vamos trazer como sendo a lei de destruição, com o peso geral que ela nos traz. Sem tentar aliviar, porque às vezes, quando olhamos para a lei de transformação, ela traz ali uma suavidade, mas aqui não. Queremos trazer o peso da destruição mesmo. Porque quando olhamos para a destruição, nós logo pensamos, vamos perder algo. E aqui é o ponto. Por que nos desesperamos? Porque desde pequenos somos nós treinados a ganhar. Nunca podemos perder. E se perdermos, somos nós fracassados, temos que ficar tristes. Só quando nós somos os vitoriosos, somos felizes. E aí quando perto de nós surge a oportunidade
de perdermos o que amamos, ou de perder quem amamos, entramos em pânico. É uma crença, é um ensinamento que é colocado dentro de nós e que temos vivido por muito tempo. Então, quando nós olhamos para esse cenário, quando nós olhamos para essa lei natural, a lei de destruição, é uma lei normal, natural, que nós não temos coragem ainda de aceitar. Porque é preciso morrer, é preciso renascer, a fim de que possamos nos melhorar. Nós espíritas sabemos disso, sabemos da ferramenta da reencarnação e ainda sofremos, não por saudade, mas por egoísmo. Então é preciso, por vezes, viver a experiência da tristeza, a experiência da dor, a fim de que possamos mudar a destruição, mudar o conceito pesado de destruir, de perder, por transformar. Quando passamos a olhar por essa visão de que morremos para renascer melhores, trazemos para dentro das nossas percepções que a destruição nada mais é do que um caminho para transformar. Leonardo, eu gosto muito, Leonardo, do ensino da questão 738 de O Livro dos Espíritos, dentro de Lei de Destruição, que você está abordando. Eu digo que é uma das leis mais ou menos compreendidas por nós, né? Mais ingrata, né? E daquela que nós não queremos muita proximidade, não. Falar, tem essa lei legal, né? Mas a gente não quer saber muito a respeito dela, não. Mas ela é fundamental para a gente realmente compreender como é que se dá o processo de transformação, né? E aí, olhando para isso, questão 738, como eu disse, eu estou aqui consultando o Livro dos Espíritos, Kardec vai fazer essa pergunta, que seria a nossa pergunta, né? Kardec muitas vezes vai fazer esse papel. Ele vai questionar assim, ó, Deus não poderia empregar para o aprimoramento da humanidade outros meios, senão os flagelos destruidores? Meio perguntando assim, tem que ser assim mesmo? Não tem outro jeito, não tem outro caminho, não pode aliviar um pouco para a gente? Né? E aí vem a resposta dos instrutores. Aí vem a resposta dos instrutores espirituais, que é assim, meio que um tapa de leve, mas é um tapa, né? Que eles vão dizer assim, olha, sim, e o emprega todos os dias, visto que deu a cada um os meios de progredir pelo conhecimento do bem e do mal. É que o homem não aproveita. E eles concluem, é preciso castigá-lo, lógico que o sentido de reeducação, é preciso castigá-lo em seu orgulho e fazê-lo sentir sua fraqueza. Para uma geração tão acostumada a bater no peito e anunciar sua superpotência, é para a gente pensar muito mais em humildade, não é, Leonardo? Muito mais. Eu ia trazer justamente essa questão. Na verdade, eu separei a 737 até a 740, né? Mas a 738 em especial, ela é meio que um choque no meio disso tudo. É como se o alto estivesse falando assim, tá na mão de vocês, né? Eu trago as explicações, eu explico por que acontece, mas está na mão de vocês. Tens a oportunidade de que isso não aconteça, mas não estão fazendo, não é? É aquele espírito de ação que nós falamos, que Jesus nos convida a todo momento, não é? E aí, mas na pergunta anterior, ele traz também alguns questionamentos interessantes, na 737. Ele fala, com que fim Deus fere a humanidade por meio de flagelos destruidores? Para fazê-la progredir mais depressa. Então Deus fere a humanidade, chacoalha a humanidade, a fim de que ela possa progredir mais depressa. E ele coloca, porque o que importa é a regeneração moral do espírito, que a cada nova existência sobe um degrau na escala do aperfeiçoamento. E continua, é preciso ver o objetivo para apreciar o resultado. Aqui eu acho fantástico, porque nós olhamos para o cenário todo e nos desesperamos. E falamos, não é possível que isso possa ser verdade. Aí eu trago outro prisma. É preciso entender o objetivo para apreciar o resultado. Nós estamos olhando o resultado da pandemia
em cima dos nossos interesses, em cima da nossa visão. Temos olhado o objetivo maior disso tudo, mesmo que nos traga tristeza, mesmo que percamos aquilo que nós gostamos, não é? Mas qual tem sido o objetivo disso tudo? Tem uma grandeza maior? E aí ele coloca aqui, né? Pelo ponto de vista puramente humano, ou seja, o nosso ponto de vista, os flagelos só representam prejuízo aos nossos olhos. Esses acontecimentos são frequentemente necessários para se realizar em anos o que demoraria séculos. Então, se nós estamos querendo progredir, a melhor forma é que venha muitos flagelos, não é? Mas é lógico que não é isso. Mas ele vem trazer que é nesse momento de dificuldade, de flagelos que ele traz destruidores, e que nós conseguimos avançar em anos o que demoraria séculos para nós alcançar. A Terra evoluindo, Leonardo, né? sim, Leonardo, você está tocando um ponto aqui muito importante, porque é recorrente, né, nós espíritas falarmos desse atual momento, dizendo assim, é um momento de transição, a Terra está em transição, passando de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração, né? É lógico que isso não é um estalar de dedos, não é um passe de mágica, né? Não tem um pozinho que vão jogar em cima da gente, um pozinho mágico para resolver isso, né? Mundo regenerado requer corações regenerados, né? Eu Mas achei que olhando eu para. dormiria e acordaria regenerado, viu, Emerson? Não deu certo, né? Não Não deu deu certo. certo. A gente acorda em prova e expiação. Por quê? Porque dentro da gente isso ainda não foi resolvido, né? Agora, quando eu olho para esse cenário, em cima disso, você está tratando de lei de destruição, nós percebemos que Deus também nada faz sem propósito, né? Ele tem propósitos e objetivos muito claros. E quando a gente também insiste teimosamente em não sair do lugar, ele tem os seus meios, através da aplicação das suas leis, como você mesmo diz, de fazer acelerar o processo. Então não adianta a gente ficar deitado em berço esplêndido e simplesmente argumentando, dizendo assim: ah, um de regeneração vai demorar muito. No sentido de que Deus está aguardando cada um de nós individualmente se regenerar para que a Terra se transforme. Não pode esquecer de que lei de destruição é lei natural, ela é aplicada e faz avançar em séculos aquilo, né, que demoraria muito mais aí para ser realizado. Né? Como você colocou, se nós ficarmos ali sentados, eu vou ser mais delicado, não vou falar deitado, né? Mas é deitados, né? Ele vai fazer o quê? Vai se tornar necessário aplicar provas mais duras, provas mais firmes, como você colocou na questão 738. Então, se faz necessário, se torna necessário aplicar provas mais firmes quando nós não caminhamos. E na questão 738, na questão A, eu acho Kardec genial, porque Kardec, às vezes, é lógico que está intuído das perguntas certas, né? Mas aí responderam que a humanidade poderia evoluir para outros meios, mas não evolui. E aí ele coloca, mas quando tratamos de flagelos, aqui nós vamos atingir espíritos bons e maus. Será que isso seria justo? Kardec está questionando aqui a justiça divina, né? Seria justo imaginar que uma pandemia, uma peste ou algum evento, um cataclisma, pudesse atingir pessoas boas e más? E aí pensamos, a resposta dos espíritos, né? Durante a vida, o homem refere tudo ao seu corpo. Então, o que é bom e o que é mal? Qual é a visão que nós estamos tendo do cenário? Mas a vida do corpo, bem pouca coisa é, para não falar que pouco importa o corpo, não é? Um século no nosso mundo, um século no vosso mundo, ou seja, no nosso, não passa de um relâmpago na eternidade. Ou seja, é rapidinho. Nós é que experimentamos porque estamos agarrados à matéria e vivemos anos aqui. Mas, na verdade, os anos que vivemos aqui é um relâmpago no plano espiritual. Seja por flagelos ou causa comum, chegada a hora, todos partirão. Então, a gente fica assim, poxa, mas uma pandemia levou um monte de gente embora, mas todos nós morreríamos, já morremos tantas vezes, não é? Então não é, ou é por pandemia, ou por flagelos, né, como é colocado, ou por questão normal, natural.
A única diferença é que pelos flagelos, maior número parte ao mesmo tempo. Então, antes demoraria um pouquinho mais, era uma escalinha mais suave. Agora não. Agora muitos partem direto. Esses flagelos são passageiras tempestades no destino do mundo. Então você vê que quando nós vamos olhando e refletindo e nos dando permissão de refletir realmente sobre a doutrina, começa a ficar um pouco mais tranquilo. A destruição se faz necessária pela humanidade, não é? Por quê? Porque nós fechamos os nossos olhos para os ensinamentos do Evangelho. Jesus nos trouxe a receita, mas nós fechamos nossos ouvidos. Muitas vezes queremos nós que esses eventos aconteçam com pessoas más, como Kardec perguntou, mas tanto os bons quanto os maus merecem isso? Ou seja, nós perguntamos isso. Se fosse um ladrão, um bandido, não teria morrido. Nós falamos isso, mas o bonzinho morreu. Mas em qual ponto nós estamos olhando? Porque às vezes imaginamos ser tão melhores, mas os nossos pensamentos ainda trazem o mal. Porque nós desejamos o mal do mal, queremos salvar aquele que nós achamos ser bom. E aí, se nós ainda trazendo esse mal de julgar, ou de imaginar que a pessoa que ainda traz uma má índole, ela deve pagar, e o bom não, nós também temos o mal. Então, o mal a todo momento está no nosso caminho. Então, não é à toa. Não tem bom e ruim nesse meio. Chegou a hora, nós vamos. Oi. Leonardo, a gente vai ser acusado de dureza de coração, mas a gente tem que realmente trazer o que é o ensino da doutrina sobre esse aspecto, né? Eu lembro de uma fala de Emmanuel que o Chico trouxe para a gente, quando perguntaram ao Chico a respeito dos criminosos, né? E ele relatou uma conversa dele com Emmanuel, que ele perguntou para o benfeitor, né? Quem é o criminoso, Emmanuel? Emmanuel teria dito a ele, né? Qualquer um de nós que foi descoberto. É para pensar, bem né? por aí. Por isso que nos leva, então, a colocar o quê? É preciso suportar esses flagelos, entender, né, com paciência, e extrair dali as lições que nós mais conseguimos, né? Trazer com profundidade as lições. Porque às vezes olhamos para um cenário por cima, e é como você colocou, Emmanuel traz isso. Quem de nós é o mal? Aquele que foi descoberto. Opa, então dentro de uma situação que nós temos vivido, mergulha nela, vai entender com profundidade o que ela vai oferecer, quais ensinamentos nós podemos ter dela, né? E aí nós continuamos na questão 739. Tem os flagelos destruidores utilidade do ponto de vista físico? Fisicamente, os flagelos trazem alguma coisa? Tem utilidade? Não pensando no mal que eles trazem, na morte, nos estragos, mas fisicamente no planeta, vamos imaginar o planeta Terra, tem alguma coisa de bom? Alguma utilidade? Sim. Vai colocar que muitas vezes mudam a condição de uma região. Temos visto agora que muda a condição do planeta, não é? Tudo que nós fazíamos mudou a maneira de ser. Então a pandemia vem e fala, olha, agora é nova regra universal, muda isso agora. Vamos viver de uma forma diferente. Mas ele coloca aqui no final uma coisa interessante. Mas em muitos casos, o bem que essa mudança gera, somente as próximas gerações poderão experimentar. Poderemos dizer que nós talvez estejamos vivendo o avanço de outras pandemias do passado. Entende? Então, não é no nosso momento. E aí você trouxe, Deus faz tudo certo. Vale lembrar que Deus comanda o universo. Ele criou o universo. Então ele sabe o que faz. Então ele sabe que somente assim que nós vamos alcançar uma paz espiritual. Então não devemos aqui julgar Deus por esses simples acontecimentos que tem na Terra. Porque como Lavoisier meio nos disse, nada se perde, mas tudo se transforma, não é isso? Então, ele traz nada se cria, mas Deus cria, né? Então é preciso continuar estudando a nossa vida, estudando o nosso meio, para que nós possamos encontrar nela mesmo, na reflexão da nossa vida, a nossa paz. E na questão 740, ele vai trazer, para finalizar a questão do livro dos Espíritos,
Os flagelos não são provas morais para o homem que os põe a braços com as mais aflitivas necessidades, ou seja, que põe de frente, próximo com as mais aflitivas necessidades. Os flagelos são provas que dão ao homem ocasião de exercitar a sua inteligência, de demonstrar a sua paciência e resignação ante a vontade de Deus. Oferecem ensejo de manifestar seus sentimentos de abnegação, de desinteresse e de amor ao próximo. E nós estamos vendo agora pessoas que estão desenvolvendo virtudes que não conheciam. Estava acostumado apenas com o egoísmo continua lá, mas está tendo a oportunidade de estimular outras virtudes. Quantas pessoas pararam a pensar no próximo, no vizinho, ou num familiar que nem gostava, mas que agora começa a olhar com certo carinho, porque logo pode ser que não esteja mais aqui. Não é? Então, esse chacoalhão que a Terra tem passado, os acontecimentos que visitam a Terra, eles vêm justamente para despertar as almas, nos despertar do modo como nós estamos vivendo. E é somente passando por esses testes que a alma, então, pode se capacitar ou não para subir a esferas superiores. Como temos nós vivido, experimentado, sentido esses momentos? É nesse momento de dificuldade que Deus usa, então, justamente os homens para praticar o bem na humanidade. E as pequenas lutas que temos vivido hoje, embora imaginemos ser tão grandes, na verdade são pequeninas que vão nos preparando a batalhas maiores que iremos enfrentar dentro de nós mesmos, das nossas transformações. Na Revista Espírita, em 1865, novembro ou dezembro, em novembro de 1865, ele faz uma comparação lá das Ilhas Maurício, justamente com a epidemia de cólera, onde os jornais noticiavam que havia morrido em mais ou menos 100 mil pessoas. E aí uma carta, uma correspondência, Kardec recebe de um morador daquela região, da Ilha Maurício, ele vai falar como que mesmo diante dos momentos de epidemia, a fé e a crença espírita vem trazer coragem. Ou seja, quando nós olhamos com um olhar espiritual, trazemos o entendimento, nós vamos ganhando coragem para enfrentar esses dias difíceis. Temos entendido isso? Temos olhado? Imagina lá atrás isso, na época da cólera, a doutrina ainda estava surgindo, Kardec ainda estava codificando ali, não é? Hoje não, nós temos uma clareza muito maior, temos nós aí várias obras à nossa disposição, temos tido mais coragem por esses ensinamentos que nós temos recebido? Muito mais do que isso, temos percebido qual tem sido o nosso papel, temos cumprido o nosso papel como pais, mães, avós, amigos, irmãos. E agora entrando um pouco mais onde a gente gosta, né? Estamos sendo cristãos realmente? Temos praticado o ensinamento do Cristo? Porque cristão é praticar o ensinamento do Cristo. Gostamos de falar que somos cristãos, mas às vezes não temos nada de cristão. Temos praticado o entendimento espírita. E talvez o mais importante, temos nós olhado ao nosso redor e lembrado que somos espíritos habitando um corpo? Porque quando nós olhamos para nós, nos identificamos como espírito imortal, a visão precisa mudar. Que agora o que nos sustenta não é mais só a esperança, mas é também a certeza de que a vida continua, que somos imortais e devemos nós descobrir o nosso papel. Porque a lógica humana é uma, mas a de Deus é outra. São dois mundos com valores totalmente diferentes. Então, quando nós olhamos para a humanidade vem vivendo por muito tempo momentos difíceis. Passamos por diversos momentos complicados no passado. Porque hoje somos nós, espíritos lá do passado, primitivos, que passamos também por essas dificuldades. Mas estamos aqui hoje, sinal de que nós não fomos desamparados. E quando nós fazemos o nosso papel, olhando para o que nós realmente precisamos, que é fazer o bem possível,
nós vamos entendendo uma maneira de destruir, ou se preferirmos aqui, de transformar a ignorância em sabedoria, o egoísmo em fraternidade, a violência em entendimento, o ódio em amor, o vício em virtude, o desequilíbrio que antes trazíamos em harmonia e as aflições em contentamento com aquilo que temos vivido. Quando assim nós conseguimos, então, nos transformar, será possível sentir Deus ativamente em nossa vida. Se sofrermos, Deus será o nosso apoio. Se errarmos, Deus será corrigendo. Se vacilarmos, Deus será o sustento. Mas quando nos sentirmos solitários, Deus será a esperança. Porque a esperança é a luz do cristão. E será pela fé, pela coragem e pela esperança que Deus consolará os nossos corações. Muito bom, Muito obrigado. Leonardo, muito bom. Muito bom a gente refletir em torno de tudo isso, em torno dessa mensagem, né? Veja que nós fizemos uma conexão aí de lei de destruição, realmente não é fácil falar a respeito do assunto, tratar a respeito do assunto, mas assim, gente, é com maior respeito, para que não pareça que haja frieza da nossa parte, com relação mesmo aos milhares de desencarnados numa situação como essa, mas é um olhar do alto, né? É um olhar sobre o ponto de vista espiritual, exatamente da continuidade da vida, né? Da vida além da vida, e da perspectiva de que nós caminhamos para momentos melhores, para situações melhores, né? Para essa destinação de que nós falamos, a que todos somos convocados. Realmente, como muito bem você comentou, Leonardo, acho que para a gente individualmente, né, é um momento todo especial aqui para a nossa geração, para passarmos em revista, fazendo uso de uma expressão de Santo Agostinho, na questão 919 de O Livro dos Espíritos, né, passar em revista também como é que temos lidado com as questões de solidariedade, né, de fraternidade, de caridade, né, de que maneira eu tenho me relacionado com o outro, nesse aspecto de que quando eu passo por uma situação de flagelo como essa, é um piscar de olho, de repente aquele com quem, às vezes eu por anos passo ali sem falar, eu passo com dificuldade de relação, pode ali num piscar de olhos desencarnar, né? E Jesus já deixou muito claro para a gente que é enquanto estamos no caminho, né, que nós devemos buscar reconciliação. E acredito que em tudo isso nós alcançamos sim uma mensagem de esperança, né, para as pessoas, sobretudo. Essa foi seguramente a nossa intenção na noite de hoje, né? Na transmissão aqui do NEP, V de Jesus, nosso núcleo de estudo e pesquisa do Evangelho, transmitindo hoje diretamente aqui para o canal na Era do Espírito. Lembrando, né, pedimos aos internautas que nos acompanham nesse momento, que virão depois a acompanhar este vídeo, que possam compartilhar, levar para suas páginas, multiplicar então a mensagem. Leonardo, gostaria que você fizesse aqui a prece para a gente de encerramento também, deixasse antes disso as suas palavras, né? Colocações, posicionamentos finais, trazendo essa mensagem central da noite de hoje, falando sobre o poder da esperança. Você sabe que é uma grande preocupação que, quando nós fazemos a exposição, ainda mais em falando de temas assim, e quando falamos em específico sobre a morte, né, é muito desafiador ainda para nós. Mas porque nós não trabalhamos isso, porque nós não trazemos a nossa cultura. E aí, quando nós olhamos para dentro da própria doutrina espírita, nós trabalhamos a continuidade da vida, né, espiritual, da individualidade, mas em que nós voltamos. E se nós acreditamos num Deus justo e bom, nós entendemos que as diferenças estão aqui porque nós estamos cada um num estágio, uma experiência diferente. Nós não podemos pensar em desrespeito, mas é um cuidado que nós temos que ter também quando da exposição, em trazer esse olhar verdadeiro, em mergulhar no conhecimento, porque a reencarnação, né, quando a gente traz com muita naturalidade, ela não é nada que a doutrina espírita nos trouxe, é algo que estava lá atrás.
de Jesus, muito antes de Jesus já se falava, já tinha esse olhar espiritual. Então, é um convite que eu faço a fim que possamos começar a olhar um pouco mais pela visão espiritual das coisas. Quando passarmos um momento difícil, ou qualquer momento que seja, possamos parar e refletir. Mas o eu espírito, pensando nesse progresso, faria isso? Qual seria a minha postura olhando por cima se eu fosse um espírito? E aí começa a fazer mais sentido a vida quando nós nos colocamos como espírito e não como espírita que estamos acostumados. Porque na condição de espírito entendo que temos que progredir e temos que olhar as coisas que chegam até nós e aí nós conseguimos trazer uma esperança mais detalhada, porque a verdadeira vida é a espiritual. Se olharmos nós pelas dores do mundo, não é? Se olharmos nós pelas coisas materiais, viveremos presos, encarcerados pelas coisas do mundo. Então, com o tempo, o convite é possamos olhar um pouco mais pelo lado espiritual. Então, convidar vocês mais uma vez, fechar os olhos, a quem queira, possamos sentir o Mestre Jesus chegando em nossos pensamentos. Após as reflexões dessa noite, possamos buscar ter esperança em dias melhores, possamos olhar, compreender as oportunidades que chegam até nós. Mas, acima de tudo, possamos olhar aquilo que está à nossa volta, ao nosso próximo, as pessoas que temos carinho, afeto, e que possamos depositar todo o amor, toda a instrução, toda a proteção. Porque, como sabemos, estamos aqui nós em serviços divinos, em trabalhos divinos. Devemos levar o nosso olhar sempre ao futuro, mas lembrando que o presente é a soma do passado e que o futuro será a soma de hoje. Que assim seja. Leonardo, gratidão pela tua presença, pela tua disponibilidade de estar conosco hoje, pelo preparo da mensagem. Tenho certeza que alcançou o objetivo de falar a respeito disso que tanto nós precisamos, especialmente nesse momento, que é falar de esperança, trazer uma mensagem de paz, de consolo, de acolhimento para as pessoas. Que Deus permita que a gente possa ter alcançado, sim, esse objetivo, né? E convidando desde já para que você retorne conosco em outras oportunidades, seja aqui pelo NEP, seja no canal Era do Espírito, ou mesmo no programa Momento Espírita, né? Na Rádio da Barra. Seguramente ano que vem a gente vai ter outras e renovadas oportunidades de estar junto. Muito grato. Muito obrigado pela oportunidade mais uma vez. Obrigado, Emerson, Andressa. Obrigado a todos aí, os ouvintes que nos acompanharam. Eu vi minha mãe subiu ali com um coraçãozinho. Mandar um beijo para ela também. Obrigado, viu? Minha mãe. Mãe. Muito bem, Leonardo. Muito grato mais uma vez, então. Deixando, então, pessoal, um recado aí para vocês, ó. Canal Na Era do Espírito, se inscrevam, né? Acompanhem os vídeos anteriores. Esse atual vai ser compartilhado também na página do NEP para as demais páginas. A gente vai auxiliando, portanto, dessa forma na divulgação. Que Deus nos abençoe, nos ilumine na sequência dessa nossa existência. Paz, muita luz. Até a próxima. Fiquem com Deus.